entrar na última apresentação dos nossos colegas da Câmara Municipal de Loures e eu convidava a Raquel Silva para fazer então essa apresentação. Bem, antes de mais nada, muito boa tarde. Eu começo por agradecer o convite que nos foi feito por parte do Instituto Superior Técnico e também por parte do gabinete do vereador Pombinho. A minha apresentação vai ser um pouco diferente das apresentações anteriores, ou seja, o objetivo foi, por um lado, trazer um pouco e explicar um pouco a história das políticas ambientais em termos de gestão de resíduos no Concelho de Loures, tentar, de alguma forma, dar a conhecer quais as realidades com as quais a Câmara tem que se deparar todos os dias, diariamente, seja através da gestão de resíduos internos produzidos por nós, seja também através da gestão de resíduos que são produzidos externamente. E depois, de alguma forma, tentar finalizar, então, com um brainstorming que se fez ao nível da equipa, tentar perceber que sinergias é que poderemos criar entre institutos públicos, o caso das câmaras, juntas de freguesia, entre as universidades que têm todo o conhecimento e, mais importante ainda, entre os operadores de resíduos, e que são vários no nosso concelho. Ao nível então da história, trago apenas aqui um slide com um pequeno resumo de alguns pontos que nós consideramos importantes que ocorreram no Concelho de Loures. No início da década de 80, iniciou-se então a construção do aterro sanitário de Santiria da Azóia e foi um projeto algo piloto e inovador, porque foi quando duas câmaras municipais decidiram, de alguma forma, juntar-se para resolver um problema que as duas tinham, ou seja, o encerramento de lixeiras municipais, e, portanto, juntou-se a Câmara Municipal de Loures e a Câmara também de Vila Franca de Xira. Nos finais da década de 80, Loures integra então uma associação de cerca de 7 municípios, no sentido de ser criado um plano diretor de resíduos sólidos, numa tentativa de definir uma estratégia de qual o caminho a dar à gestão de resíduos sólidos que eram produzidos nestes 7 municípios. Infelizmente, isto também para vos dar nota que não trazemos apenas os exemplos que ocorreram bem, que resultaram e tiveram sucesso, mas infelizmente este plano diretor não foi implementado em todas as câmaras, portanto houve um trabalho extenso e infelizmente não conseguimos finalizá-lo em todos os 7 municípios. Em junho de 1988 é iniciada então a exploração do aterro sanitário de Santiria da Azóia, e aqui é importante também dar nota que houve, digamos, um projeto inovador no sentido de não apenas explorarmos o aterro sanitário, mas também tentar perceber o que se poderia fazer posteriormente ao seu encerramento, à sua selagem. E, portanto, é a partir daí, então, que nasce o Parque Urbano de Santiria da Azóia, onde são também construídas algumas infraestruturas relevantes em termos ambientais, nomeadamente o Centro de Educação Ambiental, que ainda hoje se encontra a operar no Parque Urbano de Santiria da Azóia. Deu-se também nesta altura início à selagem e arranjo paisagístico da lixeira de Montemor, que era um dos pontos críticos ambientais que nós tínhamos no nosso concelho. E por último, aqui por apenas este slide então em termos históricos, dava nota então no princípio da década de 90 que Loures integrou também um grupo de mais 4 municípios que levaram à constituição da Valor Sul em 94. Então, pensando ao nível da Câmara, o que é que foi feito? Que políticas é que se tentaram implementar? Em 2002 há uma equipa que é constituída no sentido de se implementar um sistema de gestão ambiental para toda a Câmara Municipal, e eu trago apenas este exemplo porque é a partir do sistema de gestão ambiental que é criado um documento fundamental em termos de gestão ambiental, sendo que hoje apenas me irei focar na área dos resíduos, que é a política ambiental. Ou seja, é através da política ambiental, que é um documento que depois é aprovado em reunião de Câmara por unanimidade, e digo isto com orgulho, porque houve, digamos, um esforço do Executivo da altura no sentido de levar este projeto e ser entendido como sendo um projeto de toda a Câmara. Esta política ambiental era constituída e é constituída por diferentes objetivos e um conjunto de princípios. Os princípios ambientais que foram definidos pela equipa da altura foram princípios, em primeiro lugar, relativos às obrigações legais, ou seja, a Câmara Municipal de Loures tem obrigações legais na área do ambiente, mas a equipa tentou ir um pouco mais além. E, portanto, há princípios que eu depois, durante a apresentação, vos irei apresentar, que tentámos trabalhar a mais do que aquilo que nos era obrigado em termos ambientais e em termos de legislação. O grande objetivo na área da gestão de resíduos da nossa política ambiental era minimizar a produção de resíduos,
produzidos internamente e não só, que eu posteriormente já vos irei explicar, através de medidas de redução, reutilização, reciclagem e, por fim, caso não seja possível, de eliminação. Quando nós pensamos nos resíduos que as câmaras municipais têm que gerir, temos que diferir o tipo de resíduos. Por um lado, nós temos os resíduos que são produzidos internamente, e aqui temos casos mais simples, como o caso dos escritórios, mas também temos que pensar que temos cemitérios municipais, temos oficinas, gráficas, e, portanto, há um conjunto de resíduos muito diversificados que nós temos que saber gerir e saber trabalhar. Mas, por outro lado, em termos de competências da Câmara, nós também somos obrigados a gerir os resíduos que são depositados ilegalmente quando são depositados em terrenos municipais. E, portanto, essa é outra realidade que eu depois irei explorar para depois podermos então finalizar a apresentação. Ao nível de alguns exemplos, isto são pequenos exemplos, mas que eu trouxe hoje aqui porque a grande dificuldade que a equipa do Sistema de Gestão Ambiental teve em anos anteriores foi a mudança de comportamentos e mentalidades dos funcionários. Ou seja, por vezes a crise, se é que tem algo de bom, no nosso caso e a este nível, eu trouxe-vos 2 exemplos, ou seja, quando nós não temos dinheiro, somos obrigados a parar e a pensar que alternativas é que conseguimos dar a certas tipologias de resíduos. E, portanto, foi nesse sentido que surgiram, eu só vos trouxe aqui 2 exemplos, de algumas alternativas que conseguimos dar a resíduos, alguns deles que iríamos pagar para poder tratar adequadamente e entregar num operador, outros não. Criámos floreiras através de pneus usados e, portanto, isto só implicou a aquisição de tintas, apenas isso, e, por outro lado, que é o exemplo, digamos, mais complexo, nós, ao nível da divulgação, era entendido há uns anos anteriores, e isso também teve que ser trabalhado com a área de comunicação, que sempre que existia uma iniciativa da Câmara Municipal de Loures, fazíamos grandes telas, que são as telas vinílicas, para divulgar aquele evento. E era colocada a data, e era colocado ao local, e isto era, o mesmo procedimento era definido para iniciativas que ocorriam todos os anos, como, por exemplo, atividades que nós desenvolvemos no Centro de Educação Ambiental, que é o caso da Semana da Árvore, todos os anos temos as comemorações, mas o procedimento também era idêntico quando tínhamos seminários, portanto, que ocorriam apenas naquele ano e naquela data. Um dos trabalhos que nós fizemos com o Gabinete de Comunicação foi no sentido de as iniciativas que ocorrem várias vezes ao longo dos anos, então não vamos colocar a data em termos de divulgação, explicamos às pessoas quando vão ocorrer, mas se eu não colocar a data eu consigo reutilizar aquela tela. E quando nós começámos a trabalhar esta matéria, nós tínhamos um armazém cheio de telas vinílicas. Fizemos a consulta junto dos operadores e pediram-nos bastante dinheiro para nós conseguirmos entregar e tratar aquele resíduo. Então houve um trabalho interno de tentar perceber, não sendo isto um resíduo perigoso, o que é que eu consigo fazer para reutilizar este material. E é neste sentido que surgem as almofadas que estão neste momento no nosso Centro de Educação Ambiental e os sacos que reutilizamos e que utilizamos para transporte de documentação junto às bibliotecas escolares. Ao nível das almofadas, foi igualmente também definida uma parceria com uma empresa que tinha espuma e era um resíduo, a espuma que eles produziam, restos de espuma, e, portanto, a Câmara basicamente conseguiu desenvolver almofadas e ter almofadas no nosso centro que nos dão jeito para as nossas atividades, porque recebemos crianças muito pequeninas sem gastar um único dinheiro, a não ser o trabalho do nosso colega estufador. Quando pensamos na realidade do exterior, que eu julgo que é o ponto mais importante na apresentação de hoje, uma das áreas que nós temos é a identificação de pontos críticos ambientais. Isto é um trabalho que é feito através do setor de vigilância ambiental e que pode trabalhar por 2 vias, ou através da recepção de reclamações, ou então através das visitas periódicas que fazem e identificam novos pontos críticos. E quando começamos a analisar esta área, ficámos espantados com um dos resultados que conseguimos obter. Essencialmente, nós temos 2 tipos de deposições ilegais. Deposições associadas aos resíduos de construção e munição, e aí é fácil de entender o porquê de nos surgirem no meio de serras resíduos de construção e munição, porque é um resíduo que é pago, ou seja, o seu tratamento custa dinheiro a quem o produz, ou à empreiteira, às câmaras municipais, juntas qualquer operador, mas houve outro resíduo e outra tipologia de deposições que nos fazia alguma confusão, que estamos a falar de resíduos essencialmente provenientes de oficinas. E quando nós começamos a dividir o tipo de resíduo que provém de oficinas, a sua grande maioria é de entrega gratuita. E porquê? Ou seja, foi a primeira pergunta que fizemos, o porquê das oficinas, ou do pequeno empresário, ir depositar durante a noite, aos fins de semana, em serras,
sendo que muitos dos sítios, para terem uma pequena ideia, nós só os conseguimos identificar através de viaturas 4x4 e, portanto, há um esforço para esconderem aquele resíduo que se pode entregar gratuitamente num operador. E então, nesse sentido, e isto trago-vos apenas aqui valores referentes a 2014, que a Unidade de Serviços Públicos, ou seja, isto esqueci-me de dar nota no slide anterior, a equipa do setor de vigilância ambiental identifica estas situações e a partir do momento em que identificamos que o terreno onde o resíduo está localizado, se é municipal, tem que intervencionar uma outra equipa. E, portanto, a Câmara Municipal de Loures já gastou combustível pelo menos 2 equipas, horas de trabalho e também vai, digamos, despender alguma verba no sentido de entregar os resíduos no local adequado. Isto caso estejamos num terreno municipal. Trazia-vos aqui alguns valores para terem uma ideia das quantidades que estamos a falar quando falamos das deposições ilegais de resíduos. Só de pneus usados o ano passado foram entregues aproximadamente 11 toneladas. E então começámos a trabalhar na área da sensibilização, ou seja, o que percebemos foi as pessoas, nomeadamente, eu falo da área das oficinas, porque é a área que estamos a trabalhar mais recentemente, as pessoas não têm consciência nem têm informação, não estão informadas das tipologias de resíduos que podem entregar gratuitamente nos operadores. Fez-se um trabalho com a nossa área de comunicação, foram identificados, neste caso em concreto, os pontos críticos ambientais onde nós tínhamos posições ilegais e começámos então a divulgar, através de algumas placas, informação para o infrator, quando chegar e quiser depositar o seu resíduo, ser confrontado com uma informação que pode entregá-lo gratuitamente junto dos nossos operadores de resíduos. Retomando a política ambiental, e agora para podermos fazer aqui a relação com os operadores de resíduos do nosso concelho, um dos princípios da nossa política ambiental é a colaboração que nós devemos ter e devemos desenvolver junto dos nossos fornecedores de bens e junto dos fornecedores de serviços. Há uns anos atrás foi feito um trabalho, foi uma luta que tivemos com os colegas da área de compras, no sentido de começar a incluir nos nossos contratos da Câmara, fosse do Departamento de Ambiente ou não, requisitos ambientais, porque isto era algo que não importava, ou seja, a realidade há 10 anos atrás era nós vamos escolher, como é óbvio, o contrato que for mais barato e, portanto, não interessa se têm boas ou más políticas ambientais. Após muitos anos, neste momento, já temos vários requisitos em diferentes departamentos e diferentes contratos da Câmara Municipal de Loures. Ao nível dos nossos operadores de resíduos, nós fizemos aqui apenas um resumo da nossa realidade em termos de operadores. Nós temos cerca de 41 operadores de resíduos localizados no nosso concelho. Ficámos algo surpresos por perceber que os nossos operadores estão localizados em quase todo o concelho, porque normalmente temos uma ou outra freguesia que nós identificamos rapidamente como tendo operadores de resíduos, e quando começamos a analisar as licenças e as autorizações que aqueles operadores têm, conseguimos tirar daqui alguns dados importantes. Acima de tudo, a maioria dos operadores de resíduos localizados no concelho estão apenas autorizados para armazenamento temporário. Agarrando um pouco nas apresentações que nos foram feitas anteriormente e ao nível da nossa introdução, nós achamos que isto poderá ser um ponto inovador, ou seja, caso existem alguns operadores de maiores dimensões que já fazem transformação, como é óbvio, dos resíduos, ainda bem, mas caso seja possível tentarmos desenvolver projetos no sentido dos operadores, se calhar mais pequenos, conseguirem dar um salto inovador no sentido de transformar também os resíduos que estão a recepcionar diariamente. Depois, por outro lado, outro dado que achamos importante dar nota, quando nós estamos a falar de resíduos perigosos, algo concretos, nós, infelizmente, apenas conseguimos trabalhar com uma pequena quantia de operadores de resíduos, ou seja, limita também um pouco a escolha que a Câmara Municipal de Loures pode tentar. E, por último, isto é importante dar nota desta informação, quando nós temos um novo resíduo com o qual temos que entregar a um operador, ou já finalizamos o contrato, o primeiro trabalho que desenvolvemos, como é óbvio, é a pesquisa efetuar na base de dados da Agência Portuguesa do Ambiente. Nós temos tido algumas dificuldades e também temos falado com outras câmaras no sentido de tornar esta pesquisa mais fiável, ou seja, ela necessita de uma adequada atualização
algo que não está a ocorrer. A opção que tem sido tomada por parte da Câmara, nomeadamente por parte do Departamento de Ambiente, é efetuar pesquisas e prospecções de mercado antes de lançarmos qualquer contrato. Isto no sentido de tentar apurar junto a um operador novo se está ou não autorizado a recepcionar aquele resíduo. Por último, que sinergias são possíveis, ou que nós, ao nível da Câmara, nos lembramos que seria possível desenvolvermos? Por um lado, a possibilidade de celebração de protocolos com operadores de resíduos. Nós, neste momento, temos já 3 protocolos a decorrer há alguns anos, nomeadamente para a recolha e tratamento de óleos alimentares usados, que são provenientes dos oleões que temos localizados no Conselho. Temos também para óleos de viaturas, através de uma entidade gestora que é a Sogilup, e também temos como operador de resíduos para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Estamos neste momento em fase de análise superior, 2 propostas também de protocolos, uma ao nível de resíduos de construção e demolição, também, porque é um dos problemas que a Câmara Municipal de Loures também tem, porque produz internamente através do Departamento de Obras, mas, relembrando outra vez as disposições legais, nós temos uma quantidade avultada de resíduos de construção e demolição e estamos a tentar explorar um outro tipo de protocolo, ou seja, onde não há troca de dinheiro entre a Câmara Municipal de Loures e o operador. Ou seja, como nós temos resíduos que são passíveis de ser valorizáveis, ou seja, a Câmara irá recepcionar alguma verba caso entregue então esta tipologia de resíduos, em contrapartida darmos no mesmo resíduos pelos quais teríamos de pagar pelo seu tratamento. Por outro lado, retomo a questão da sensibilização dos municípios e das empresas que produzem resíduos, a transformação de resíduos em matéria-prima, e posso dar qualquer exemplo das apresentações que foram feitas anteriormente por parte do Instituto Superior Técnico, a parceria na elaboração de candidaturas no âmbito da sustentabilidade e da eficiência de recursos. Eu aqui dava-vos nota que acho que é importante, a Câmara Municipal de Loures está desde 2008 integrada na Rede de Cidades Inteligentes e nós ainda há 2 dias estivemos em Águeda, cerca de 43 municípios, a discutir que projetos é que as câmaras vão desenvolver no sentido de arranjar parcerias entre diferentes municípios e, portanto, caso chegue à conclusão hoje que será importante aproveitar, como é óbvio, os financiamentos e os fundos comunitários que estão neste momento a ser disponibilizados, então já temos a parceria com as universidades, através do Instituto Superior Técnico, trazer os operadores de resíduos a esta discussão e as câmaras municipais, as juntas de freguesia terão, como é óbvio, todo o interesse em desenvolver projetos comuns. E por último, que julgo que é o chavão de qualquer apresentação das que foi apresentada aqui hoje, o desenvolvimento de clusters ambientais, quer com operadores socioeconómicos, e portanto hoje estamos a pensar, como é óbvio, ao nível dos nossos operadores de resíduos, quer com entidades públicas, seja a Câmara, seja ao nível de juntas de freguesia e, como não poderia deixar de ser, porque não está todo o conhecimento, com as universidades no sentido de adotarmos estratégias e desenvolvermos negócios sustentáveis. Muito obrigada, espero que tenha sido rápido. Agradeço, Raquel. Então, posto isto... Pronto, isso julgo que será importante termos em linha de conta. Nós, quando pensamos ao nível da Câmara Municipal, nós somos obrigados, como qualquer entidade, como é óbvio, a gerir adequadamente os resíduos que produzimos internamente. Pronto. E quando eu penso na sustentabilidade, ou seja, poderá ver-se o conceito, se calhar não é o mais correto, mas temos que pensar ao nível de uma gestão adequada daquele resíduo. E, portanto, a sustentabilidade, há uns anos atrás, era entendida como sendo a questão de relacionarmos na mesma temática a economia e a área ambiental também. E, portanto, e isto é a minha perspectiva enquanto Raquel Matos, não é? Se eu encaminhar adequadamente os meus resíduos para um operador, certamente irei também dinamizar a economia do Conselho. E daí que nós trabalhemos essencialmente com operadores do nosso Conselho. Por outro lado, se nós conseguimos arranjar alternativas para não encaminhar os resíduos para o operador, porque a Câmara vai ter custos com essa entrega de resíduos em operador e conseguimos transformar, aqueles exemplos que eu trouxe são coisas, digamos, muito diminutas, não é? O caso das almofadas ou de
dos pneus, mas essencialmente houve ali uma transformação do pensamento também dos nossos funcionários, no sentido de perceberem que não poderemos constantemente estar a disponibilizar recursos, seja pela via económica, porque isso tem custos para a Câmara, seja pela via ambiental. Pronto, não sei se o cluster, e agora aproveitando então para responder às questões que me foram colocadas. Quando nós falamos de cluster ambiental e poderemos usar outro chavão, eu lembro-me que há uns anos atrás, quando entrei para a Câmara, a perspectiva da Câmara Municipal era no sentido de trabalharmos para dentro apenas, ou seja, não havia o intuito nem a perspectiva de trabalharmos com os nossos operadores. Quando se arranca em 2008 com a rede de cidades inteligentes, os municípios ainda estão muito virados apenas para os municípios, portanto as realidades são idênticas e portanto vamos trabalhar todos em rede. Agora começamos a perceber que necessitamos das universidades, porque é onde está o conhecimento. Nós as câmaras temos os problemas, mas essencialmente é onde se encontra. E acho que quando nós trazemos aqui o chavão do cluster, podemos dar outro nome, como é óbvio, é no sentido de dar a perceber que as câmaras municipais já começaram a perceber que têm que trabalhar com as empresas. Nós queremos, como é óbvio, o desenvolvimento económico do nosso concelho. E, portanto, é fundamental, se eu quero que os operadores de resíduos, nomeadamente os que ainda não conseguiram dar o salto evolutivo no sentido de crescer e criar mais postos de trabalho, se não têm financiamento disponível para conseguir dar esse salto, então por que não criar aqui uma rede, podemos não chamar de cluster ambiental, mas uma rede entre universidades, entidades públicas e operadores de resíduos, no sentido de todos crescermos, porque se o operador de resíduo crescer, a Câmara Municipal de Loures, não tenho dúvidas, vai beneficiar porque vão ser criados mais postos de trabalho. Se aquela pequena oficina, que até se encontrava ilegal, muitas das vezes conseguir ter o apoio da Câmara Municipal no sentido de perceber quais é que são as boas práticas que deverão ser implementadas, deixar de depositar resíduos ilegalmente, eu, Câmara, também vou enriquecer, entre aspas, não é? Porque nós não temos ganhos financeiros, mas vamos enriquecer indiretamente, porque eu vou deixar de ter a equipa de vigilância, continua, como é óbvio, a fazer todo o trabalho de vistoria, não é? Mas eu já não vou ter necessidade de chamar a Unidade de Serviços Públicos Ambientais para conseguir retirar os resíduos e efetuar a limpeza daquele terreno. Não sei se... Obrigada. Era também essa a questão. Diga? Unidade de resíduos? Unidade de Serviços Públicos Ambientais, desculpa. Isto foi chique, desculpa. Não sei se mas a Câmara tem, eu diria que das suas palavras há perspectivas de ter um centro integrado de gestão de resíduos no conceito. Como é que os operadores, por si só, possivelmente, não têm a quantidade mínima necessária, não recolhem a quantidade mínima necessária para poderem dar o tal salto. Tem tudo a ver com capacidades, não é? Ou há a hipótese de vários operadores que trabalham, se calhar, na mesma área ou com os mesmos códigos, de criar uma unidade conjunta ou partilhada de algum modo para fazer essa valorização, e para isso vão precisar de um espaço e se calhar ter um parceiro nessa unidade ou nessa empresa a própria Câmara, por si só não... Sozinhos não conseguem. Sozinhos não conseguem, a menos que haja uma comunicação muito eficiente no Conselho, no sentido de os operadores trazerem de fora do Conselho para dentro do Conselho também resíduos com a mesma tipologia, não é? E chegando ao mesmo ponto, não é? Não há... Não sei se era essa a ideia, É neste sentido a pergunta? Exato, então, força. Bem, se me permitirem, apresento, antes de mais, Rui Pinheiro, faço parte de um dos operadores, sou funcionário de um dos operadores de resíduos, aqui presente no Conselho, porventura o maior, depois da Valor Sul. No nosso caso, nós efetivamente aquilo que fazemos não é propriamente a transformação, fazemos recolha, triagem, armazenamento
e encaminhamento. Trabalhamos em várias áreas, quer dos resíduos industriais banais aos resíduos sólidos urbanos e às áreas do saneamento, e também trabalhamos com resíduos perigosos, porque um dos CIRVER existente na Chamusca é nosso. E, portanto, temos, digamos, massa crítica, digamos assim, no quadro do país, para ter um peso importante aqui no Conselho de Loures. Alguns dos aspectos que aqui foram colocados e que eu gostava de fazer referência e talvez dar alguns exemplos que ajudem, digamos, a perceber qual pode ser o interesse dos operadores de resíduos em trabalhar em conjunto, porventura, com universidades e com as autarquias. Uma área que será relativamente fácil de identificar é do mundo dos plásticos. Os plásticos têm tipologias diferentes, valorizações diferentes, interesse diferente para várias unidades produtivas, nacionais e estrangeiras. E cada vez mais, mesmo na China, que há talvez 4 ou 5 anos atrás, que se dizia que para a China se podia mandar tudo, e na verdade mandava-se, hoje já não é assim. A China já não deixa entrar qualquer coisa, os resíduos têm de ser bem classificados e identificados para terem valor. Para terem valor e até para zarparem do Porto de Lisboa, porque senão não vão. Os chineses mandam inspectores para verificar o material que vai ser embarcado. Ora, um exemplo concreto que posso dar do interesse de criar um cluster ambiental em Loures é que, havendo 40 operadores de resíduos, porque é que não podem, por exemplo, partilhar um laboratório para a identificação de cada um dos tipos de plástico? Uma grande parte destes operadores não têm condições para ter o seu próprio laboratório. Se calhar todos juntos haverá condições para isso. E este é um exemplo de como se pode, por uma coisa, eu diria, muito prosaica, trabalhar em conjunto, mas porventura há outras matérias, até competências que o IST aqui nos trouxe, que aplicadas à realidade destes operadores de resíduos podem permitir desenvolver, digamos, metodologias de trabalho, novas abordagens à problemática dos resíduos que podem ser do interesse de todos e são imediatamente do interesse do município, na medida em que isso crie mais-valia, crie valor, crie emprego, crie melhores condições de trabalho, porque não desconhecemos que destes 40 operadores de resíduos há provavelmente uma franja deles que são daqueles que também atiram o resíduo para a serra abaixo e, portanto, disciplinar isto também será, digamos, algo já de muito interessante para o município. Mas temos aqui também, no Conselho de Loures, beneficiamos de haver aqui um know-how que é o da Valor Sul, que é o da, digamos, da queima dos resíduos, para simplificar, que não há, enfim, aí para o país fora, digamos, estas competências. E, portanto, a capacidade que houver de juntar as empresas à mesma mesa, cada uma com as suas particularidades e digamos, com as suas dimensões próprias, mas que possam trabalhar em conjunto. Um outro exemplo, a formação para a área dos resíduos, os cuidados a ter quando se intervém em áreas suscetíveis de radioatividade. Eu vejo, até os meus colegas que trabalham na área, sempre fizemos assim. Ora, isto, quanto menor for a dimensão da empresa, com mais descontração estes assuntos são tratados, não tenho a menor dúvida.
porque não está lá ninguém da higiene e segurança em cima do assunto, etc, etc. Portanto, há muita coisa em que as empresas podem trabalhar em conjunto com a universidade e com as autarquias. Agora, isto tudo, já agora o digo, tem que ser tratado com pinças. Porquê? Porque há aqui problemas de concorrência, há aqui problemas de saberes fazeres que uns têm e outros não têm, e que não se, enfim, venham a uma sessão pública e dizer eu faço assim, eu faço assado. Se calhar todos têm algumas coisas também para esconder, e portanto não as vêm cá dizer. Agora, se houver, e já agora saúdo o município e o IST por esta iniciativa, porque pode ser efetivamente um passo para que, da maneira apropriada, que eu não sei qual é, mas que será uma qualquer, estes assuntos comecem a ser tratados, discutidos individualmente, em grupo, por tipo de operador, por tipo de trabalho que faz, etc. E isto permitir, no limite, deixa lá passar o chavão, do cluster, permitir constituir um cluster ambiental, sustentável, económico, etc. E, portanto, dito isto, não tenho propriamente perguntas a fazer, a não ser aquela que me parece que é a pergunta magna. E agora? E a seguir? E qual é o passo que vamos dar? Porque, evidentemente, não tenho nenhuma autorização neste momento da minha administração para revelar nada do que nós fazemos, a não ser banalidades e generalidades. Provavelmente, se outros colegas aqui tiverem de empresas, têm as mesmas orientações que eu, que é chatear mal. E pronto. Não, essa é a pergunta sacramental, mas eu acho que também foi a solução foi dada, que é realmente agora as entidades, as empresas, quem tiver o poder de decisão tem que sentar à mesa e tem que falar frente a frente e dizer nós precisamos disto, onde é que é possível fazer, o que é que nós temos que fazer. Eu gostaria de pôr aqui a Suzete na intervenção, porque abordou aí um ponto na questão da análise dos plásticos. Isso são técnicas de caracterização que eu penso que existem disponíveis na universidade. Portanto, seria fácil logo aí intervir. Na indústria também temos. O que sabemos é que não temos todos. Dos 40, se calhar têm 2. Pois. Não é? A ideia não é nova. Eu, o único caso que eu conheço com algum sucesso de implementação, porque o meu conhecimento é muito limitado, nessa área, foi na Irlanda do Norte, em que realmente foi possível, com a ajuda das autarquias e das empresas, que toda a gente se sentasse à mesma mesa e que a pouco e pouco, no enquadramento prévio de contratualização, em que há uma parte que é pública e todos partilham, e há uma parte que é privada e que é o problema de cada um e que é tratado dentro de alguma confidencialidade, pelo menos enquanto pensa que é negócio ou que é patente ou que é gerido por 2 ou 3 empresas com a maior capacidade financeira ou maior capacidade tecnológica. Às vezes, ao contrário, as boas ideias vêm dos pequenos, que estão mais aflitos para resolver o problema, mas parte de um thinking tank, de reuniões com grupos de operadores, é claro que sempre com a autarquia presente, com colegas de diferentes universidades e possivelmente diferentes competências, mais ouvir do que a fazer, debater ideias, mas algo tem que ser feito com alguma celeridade e com frequência. Há uma reunião hoje, é outra reunião daqui por 15 dias, reuniões pequenas, muito bem delimitadas no tempo, com objetivos concretos e bem definidos. Não se chegou à conclusão, vai-se falar com os parceiros lá da empresa, etc. E 15 dias depois volta-se e passa-se mais um ponto. Uma reunião de cada 3 meses, daqui por 5 anos, achamos a mesma. Portanto, penso que essa poderá ser uma das maneiras, com um setor
começar por setores relativamente restritos. O exemplo dos plásticos, podia ser os resíduos de construção e demolição, por O exemplo. CDR também. Os CDR, não é? Sim. O CDR é a ponta final de tudo aquilo que não for valorizável por si próprio. Sim, mas digo o processo. O processo todo ele. Porque o princípio, o saber o que se tem e o que é que o que se tem, é o que é bom e o que é mau em termos de toxicidade. Por exemplo, há pouco falava dos plásticos, não estamos a falar só de cloro, temos os compósitos. Os compósitos podem ser um problema, nós conhecemos. Podem ser um problema, mas podem não ser um problema se for 1% no meio do resto, não é? Como dizem os meus amigos de indústria, o veneno está na dose, não é? Está na quantidade. Está na quantidade. Portanto, É sempre. a gestão das matérias-primas, e agora iremos para elas, não como lixo, mas como matérias-primas, faz-se realmente da mistura. E a parte da caracterização e da disponibilidade e de saber de cada um pode trazer realmente, eu concordo, pode trazer valor acrescentado. E quando vai para a doca já não vai plástico, vai plástico com características CYZ e que tem carinho. Permitem-me que dê um pequeno exemplo. Eu já por 2 ou 3 vezes estive inscrito numa ação de formação que não se realizou porque estava muito pouca gente. Se houver em Loures um centro de competências que promova formação nestas áreas, provavelmente é muito mais fácil juntar um conjunto de interessados que leva que uma empresa ou o próprio centro de competências promova essa formação. Bom, e está uma série de gente imediatamente presente, porque há um conjunto grande de interessados. Se continuar a funcionar atomizado, eu provavelmente nunca farei aquela ação de formação, porque eu inscrevo-me num sítio e outros inscrevem-se noutro e ninguém vai à formação. Mas a professora falou também da gestão de frotas. É outra matéria, não é? Que provavelmente pode ter importância aqui para todos os operadores de resíduos, não é? O desenvolvimento, da gestão da frota, dos circuitos inteligentes, da redução do consumo de combustíveis e lubrificantes, de pneus, etc. Quer dizer, isto são tudo grãos, não é? Que somam para o monte. E, portanto, isto parecem matérias que são suscetíveis de ser do interesse de todos, sem que nenhum revele lá os seus segredos. Não é? Não, parece que o denominador comum aqui, quer dizer, no fundo, é mesmo os serviços públicos que terão que dar o primeiro passo, até porque têm interesse nisso. A Câmara sabe bem quanto é que gasta por ter resíduos abandonados no seu território sem qualquer enquadramento e por isso significaria uma redução significativa nos gastos se conseguisse pôr as pessoas a cumprir aquilo que é o mínimo da segurança em termos de armazenamento dos resíduos e da disposição dos resíduos. Portanto, isso acho que ficou mais ou menos claro aqui daquilo que foi dito, que terá que ser a Câmara acima de tudo, porque é o maior interessado também, em parceria naturalmente com as indústrias, mas penso que neste caso será mesmo a Câmara o maior interessado, até para proteger os seus munícipes, que a gestão dos resíduos seja feita de uma forma o mais ecológica possível. Mais questões? Parece que toda a gente está... Eu não Está fui certo. Mas fiquei curiosa sobre o problema que levantou com os resíduos perigosos. Estava a falar de resíduos perigosos de origem doméstica ou de origem industrial? Quer dizer, só havia um operador que fazia a gestão de... Não, dava um exemplo, ou seja, por exemplo, quando nós temos ambiente, por exemplo, de recolhas efetuadas ou em escolas ou em edifícios municipais, o número de operadores com os quais conseguimos trabalhar, porque é um resíduo muito específico,
reduz imenso e, portanto, ou seja, quando nós tentamos trabalhar apenas com operadores do nosso conceito, como é óbvio, caso não consigamos, então temos que ir para o exterior, isso reduz-nos apenas o número de escolhas que nós poderemos ter. Era esse o exemplo que eu dava. Este não é fácil de solucionar. Não são coisas muito pontuais. Muito obrigada. Bom, se mais ninguém quer intervir, eu proponho quem estiver interessado em ver alguns laboratórios. Eu, neste momento, as unidades que estarão disponíveis para visitas será a unidade de instalação de tecnologias da radiação. Houve um processo que não foi aqui muito ou praticamente nada abordado, que é o tratamento de águas residuais utilizando a radiação, mas como é um processo que ainda está em estudo e em desenvolvimento, não é uma coisa que nós possamos oferecer no imediato. Achamos que não teria grande interesse estar a discuti-lo e a apresentá-lo neste momento, mas que num futuro breve, se tudo correr como as pessoas que estão a trabalhar nessa área pensam que o objetivo será alcançado, será uma das tecnologias que no futuro poderá ser bastante utilizado para recuperação, para tratamento de águas residuais. Portanto, utilizando radiação para precisamente fazer essa separação dos vários produtos em águas residuais. Outra coisa, se quem estiver interessado em ficar com uma cópia das apresentações, só tem que enviar um e-mail a pedir, que eu depois poderei facilitar. Já agora diga lá o seu e-mail. Diga lá o seu interesse por O e-mail, o meu e-mail, se não está ali, estava aí alguns na capinha que os deram, deve estar para aí o meu nome e o e-mail. Eu faço um PDF e envio-vos uma cópia das apresentações, se tiverem interessados nisso. E então nós iremos, quem estiver interessado, nós podemos ir ver ali a unidade de tecnologias da radiação, onde está instalado um acelerador de elétrons, feixes de elétrons esses que pode ser utilizado para tratamento de águas residuais, e neste momento é uma tecnologia que está em desenvolvimento e em estudo. A funcionar, existe uma fonte de cobalto 60 que é usada para processos de descontaminação, para a esterilização, que é aquilo que temos em funcionamento. Além disso, a colega que fez a apresentação do estudo, a primeira apresentação, também disponibilizou os laboratórios, se alguém quiser lá ver como é que eles fazem a análise dos líquenes que apanharam em Espanha e outros aerossóis que andaram para aí a colher por essa Europa. É um bom emprego. Poderemos passar por lá ali no reator, ao reator em si não irão, mas na parte que diz respeito ao laboratório de análise, podemos fazer um passeio por lá. Por isso, quem estiver interessado, fica aqui, e os outros agradeço muito a participação e até uma próxima.